Um outro destaque desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a cultura no Brasil precisa estar de acordo com a maioria da população. A declaração foi dada em resposta a questionamento sobre se o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo ficará à frente da Fundação Cultural Palmares, órgão de preservação e promoção da cultura brasileira. Camargo defende o fim do movimento negro e nega que haja racismo no Brasil. A Fundação Palmares fica na estrutura da Secretaria Especial da Cultura, o antigo Ministério da Cultura, comandada agora por Roberto Alvim, que, segundo Bolsonaro, tem carta branca na área. Questionado se concordava com as declarações de Camargo, Bolsonaro disse que não entraria em detalhes e reforçou que cabem a Alvim as decisões na área da cultura. Começo com você, Josias. Olha, a gente já tem um adorador da ditadura na presidência da República, um antiambientalista no Ministério do Meio Ambiente, um antidiplomata no Itamaraty, um deseducado na pasta da Educação, um inimigo dos artistas na Secretaria de Cultura. Quando se imaginava que o governo já havia atingido o ápice do contrassenso, aí sobreveio esse escárnio, que é um negro com um discurso de timbre racista no comando de uma entidade que foi criada para zelar pelos interesses da comunidade afrodescendente. Isso parece uma piada ofensiva, uma piada de, para usar um trocadilho, é humor negro. Esse Sérgio Camargo, que é jornalista, ele foi acomodado nessa presidência da Fundação Palmares, que tem entre os seus objetivos promover e apoiar a integração cultural, econômica e política dos afrodescendentes. Aí ele leva para a vitrine pensamentos como não há salvação para o movimento negro, precisa ser extinto, fortalecer a esquerda, que escravidão foi terrível, mas foi muito benéfica para os descendentes dos escravos. Isso diz que os negros têm que agradecer a escravidão agora. Não faz o menor sentido, e o presidente evidentemente concorda com isso, porque se o personagem continua no cargo, é porque o presidente concorda. Então, eu acho que o governo faria um serviço mais meritório nessa área, extinguindo esses órgãos. Extingue. Já extinguiu o Ministério da Cultura, transformou em secretaria, extingue a secretaria também, extingue essa fundação. O que não dá é para você ter um órgão que se destina a um determinado segmento da sociedade, foi criado para isso, e aí passa a ser presidido por alguém que se confronta com esse nicho da sociedade. Se o Bolsonaro acha que não é necessário, é um ponto de vista. Ele é presidente da República. Então, se acha que os descendentes de escravos devem agradecer pela escravidão, que vivem melhor no Brasil do que na África, e tudo são pensamentos, eu considero pensamentos lamentáveis, mas o presidente pode concordar, então que extinga os órgãos, mas não cabe a um presidente ficar ofendendo um pedaço da sociedade brasileira. Fala, Vera. É disso que se trata, né? É escárnio, ofensa e colocar sob julgo uma parcela da sociedade brasileira por pura, a meu ver, nesse caso, é puro sadismo, não tem nada além disso. Uma coisa é você achar que a pauta identitária é importante, como a esquerda acha, e fazer disso uma parcela enorme da sua política, do seu discurso. Outra coisa é achar que isso não é relevante, pautar o seu governo por outra orientação que também é legítimo, tanto no credo conservador quanto entre alguns liberais que não veem essa pauta identitária como algo tão importante, como é o meu caso. Eu não sou alguém afeita a essas questões de militância disso ou daquilo, de ativismo disso ou daquilo. Dito isso, não dá para fazer o oposto, para fustigar setores inteiros da sociedade por meio de pirraça, porque é isso que ele está fazendo. Uma coisa é pessoas dentro do movimento negro ou intelectuais que questionam toda a discussão de racismo com base em estudos, com base em algumas premissas, como faz, por exemplo, o professor Paulo Cruz, de uma maneira muito centrada,
com princípio, meio e fim, falando a partir de estudos, falando com propriedade, sem ofender ninguém, sem querer imitar, sem querer causar. Ele tem legitimidade para isso, ele estudou isso a vida inteira dele e ele se descola do restante do movimento negro com muita propriedade, porque o faz a partir de estudos e respeitando as divergências e as opiniões alheias. Outra coisa é esse senhor que escolheram a dedo para colocar na Fundação Palmares, que ofende os negros, que diz coisas impensáveis, que demonstra ter traços, na verdade, de psicopatia e loucura. É disso que se trata. Colocaram um louco, inepto, maluco, ali no comando da Fundação Palmares. E aí as pessoas, para defender isso, quiseram trazer o Paulo Cruz para a conversa. E ele, de uma maneira muito elegante, como sempre, virou e disse o seguinte: olha, o que eu tenho em comum com esse senhor é só a cor da pele, por favor, me tirem dessa história. Então, os conservadores de verdade, aqueles que defendem que se foi longe demais com a pauta identitária, algo que eu acho que a gente tem de discutir no Brasil e no mundo, prestem atenção no que o Bolsonaro está fazendo, porque ao estigmatizar essa agenda, colocando um louco para comandá-la, ele pode causar um movimento contrário e levar a que pessoas que até então não estavam nessa pauta passem a defendê-la por uma questão de civilidade, uma questão de respeito aos direitos alheios e individuais, a marcos civilizatórios da sociedade que não podem retroceder sob pena de a gente andar para trás, etc, etc. Diga, Constantino. Olha, se o Olavete, Roberto Alvim tem carta branca do presidente para essa área, a coisa vai ficar preta. Veja, essas falas são muito infelizes desse secretário e eu acho que serviram pelo menos para uma coisa. Eu comentei isso no Jornal da Manhã. Lançar luz sobre a hipocrisia desses movimentos coletivistas, identitários, inclusive o racial. Porque esses, tipo Educafro, do Frei Davi Santos e companhia, que sempre enxergaram só a cor da pele, ao contrário daquilo que queria o próprio Martin Luther King, que era julgar indivíduos com base no caráter, no mérito individual, né? Eles só enxergam a cor da pele quando interessa. Então, quem está falando disso tudo é um negro. Então, agora eles descobriram, parece, que o negro pode ser tosco, idiota, indecente ou maluco, né? Uma acusação que, se feita a um negro de esquerda ou do movimento coletivista racial, o mundo vem abaixo. O mundo vem abaixo e vão focar apenas nesse aspecto e vão falar que é por racismo que estão criticando essa figura. Ou seja, os movimentos coletivistas, feminismo, racialismo, eles servem para blindar figuras de esquerda que fazem um monte de besteira. Era mais ou menos quando se criticava o governo Obama, você fazia isso porque era racista. Quando se criticava o governo Dilma, era porque é machista. Então, esses movimentos coletivistas, que têm uma afinidade muito grande ao esquerdismo, mais do que a minoria que dizem defender, já cansei de escrever sobre isso e provar isso, Tanto é que nunca admiraram Margaret Thatcher e admiram um bando de mulher que nunca fizeram nada demais no mundo só porque são de esquerda, né? Ou então fazem vista grossa para figuras como Lula ou Freixo, que são extremamente grosseiros com mulheres só porque são de esquerda. Então, eu acho que pelo menos essa confusão toda serviu para isso. Agora, o caso muito importante também, que serve para reflexão da direita, que sabe que isso é um problema, é refletir aquilo que eu venho trazendo em várias pautas, que é concordar com o diagnóstico, não é aceitar a receita. Veja, eu concordo com vários diagnósticos feitos, inclusive pelos Olavetes, em relação à esquerda, em relação ao globalismo, mas isso não quer dizer que você vai concordar com esses métodos, ou com essas posturas, ou com a forma, porque a forma importa, os meios importam. Então, é muito importante a Vera ter citado o Paulo Cruz, quem eu respeito e admiro muito, meu amigo, porque o Paulo Cruz fez questão de se distinguir, inclusive, com o argumento liberal. Vem cá, por que vão me jogar e misturar com isso só porque eu tenho a mesma cor da pele? Então, cadê o liberalismo nessa história? O Paulo Cruz está para esse sujeito como o bom conservadorismo está para o nacionalpopulismo reacionário e tosco. Certo? Então, existem formas e formas de se combater o adversário. E a guerra cultural não permite tudo, não é uma carta branca para se falar um bando de besteira e confundir combater o politicamente correto com ser uma pessoa tosca.
Então tem muita coisa errada nessas áreas ideológicas do bolsonarismo que mereciam uma reflexão em relação à postura que um legítimo conservador de boa estirpe aceitaria em relação a isso, mesmo concordando com os inimigos em questão. Eu acho que a solução proposta pelo Josias não é ruim. Se é um escárnio todos esses movimentos e secretarias, que vá então pelo caminho da extinção, tenha coragem de tomar a medida certa. Em vez de colocar num carguinho público, pago com meus impostos também, um bando de gente que não sabe o que faz da vida e está lá só para ficar xingando, agredindo, atacando e acha que com isso está defendendo, vejam só, os valores tradicionais, o conservadorismo e a civilização judaico-cristã ocidental. Vai te catar.